Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 10 de fevereiro, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 1 ao 8. Leitura do livro do Gênesis. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse: não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis. Mas Deus sabe, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que era bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter o conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam luz, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Palavra do Senhor, graças a Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, é grande a alegria de poder dividir mais uma vez com vocês a palavra do Senhor. E essa palavra que durante todo o dia de hoje o Senhor foi colocando no meu coração para meditar com vocês, para que nós possamos entender onde se deu a queda do homem, onde se deu o início do pecado, da maldade que entrou no coração do homem. De acordo com o nosso catecismo, o pecado é a falta contra a razão, a verdade, a consciência reta. O pecado é uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. O pecado fere a natureza do homem e ofende a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna. Pecado é uma palavra, um ato ou um desejo contrários à lei eterna, contrários à lei de Deus. E ainda, o catecismo vai trazer uma definição muito importante. No parágrafo 28:52 vai dizer assim: homicida desde o princípio, mentiroso e pai da mentira, Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi por ele que o pecado e a morte entraram no mundo. E para nós entendermos bem, eu quero fazer um resumo. Algumas passagens da Bíblia vão relatar quem é Satanás. Satanás era um anjo de luz. Ele era um anjo responsável pelos corais, por uma grande legião de anjos que adoravam a Deus. Então Satanás, Lúcifer, significa anjo de luz. E ele era poderoso. Deus tinha dado para ele autoridade sobre outros anjos. Mas Satanás deixou o seu coração ser seduzido pelo poder. E ele então pensou: se eu juntar com esses anjos aqui, me rebelar contra Deus, eu tomo o poder e eu vou ficar mais poderoso e vou dominar o céu e não terei apenas alguns anjos ao meu serviço. Eu vou ter todos os anjos, eu vou ter todo o céu para mim. Então Satanás, ele começa a fazer um plano, ele começa a arquitetar a rebelião do céu. E é por isso então
que lá no livro do Apocalipse vai dizer que Deus manda Miguel para combater. E Satanás e seus anjos são derrotados e são expulsos do céu. E quando Satanás é expulso do céu, o seu coração se inflama ainda mais de ódio. E Satanás vê Deus criar o homem à sua imagem e semelhança. E a graça que existia no céu começa a ser compartilhada aqui na terra. E Satanás, então, ele começa a planejar. Ele que já estava derrotado, ele que não tinha mais direito ao céu, sabendo que uma criatura criada à imagem e semelhança de Deus estaria um dia morando no céu. Então Satanás, ele começa a planejar antes do início, lá no início, a destruição da humanidade. E aí o Senhor cria o céu e a terra, e cria Adão e cria Eva para ser a sua esposa. Dá para eles um paraíso, que com certeza é o lugar mais bonito da terra. Dá tudo para eles. Dá tudo. Dá poder, dá tudo. Adão e Eva tinham a alegria de ouvir os passos do Senhor, de conversar com o Senhor. Eram muito amados, eram muito queridos. Eram objeto de predileção de Deus. E aquilo foi inflamando o coração de Satanás. E Satanás, então, dá início ao seu plano para destruir a humanidade. Quando Satanás chega para Eva, ele já começa mentindo, porque como o catecismo nos diz, Satanás é o pai da mentira. E quando ele chega para conversar com Eva, ele já chega mentindo. Ele fala: é verdade que Deus proibiu de vocês comerem de todos os frutos das árvores do jardim? Ele sabia que não era isso. Mas ele começa o plano para colocar no coração de Eva, no coração de Adão, a cobiça. Como ele quis mais, como ele não contentou com o poder que Deus o havia dado, ele queria também que o homem e a mulher pudessem cair nessa mesma armadilha. E aí Eva fala: não, nós podemos sim comer dos frutos das árvores do jardim. Podemos comer todos, somente aquele fruto da árvore que está no meio do jardim nós não podemos nem tocar, porque o Senhor disse que se nós comermos ou tocarmos nele, nós vamos morrer. E aí Satanás vem com a sedução. Meus irmãos, prestem bem atenção como que Satanás trabalha na mente das pessoas. Como que o inimigo trabalha na mente das pessoas. Ele falou: não, é mentira dele. Vocês não vão morrer. Ele não quer que vocês comam desse fruto, porque quando vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser igual a Deus. E quando Satanás fala assim, personificado naquela serpente, a mente e o coração de Eva começam a imaginar: nossa, eu posso ser igual ao meu pai, eu posso ser igual ao meu Criador. E aí Eva deixa de lembrar de tudo que Deus tinha feito por ela e por Adão, deixa de lembrar do amor e abre o coração para o desejo, e abre o coração para a cobiça, e abre o coração para o poder. Meu irmão e minha irmã, quantas pessoas nos dias de hoje ainda caem nas armadilhas de Satanás? Porque a primeira coisa que o inimigo faz, preste atenção nisso, eu já passei por isso, eu sei que muitos já passaram também. A primeira coisa que Satanás faz para tentar nos tirar da presença de Deus é colocar a dúvida contra os mandamentos de Deus, a dúvida contra a verdade, a dúvida contra os santos princípios do Senhor para a nossa vida, que são princípios que foram feitos, leis que foram feitas, a palavra de Deus para nos guiar, para nos conduzir, justamente para nos proteger contra Satanás. E Satanás, então, ele lança a dúvida.
E eu creio que foi assim que ele seduziu os outros anjos também. E Satanás lança a dúvida, porque quando ele lança a dúvida, Eva começa a pensar: nossa, como é que deve ser o ser igual a Deus? E a dúvida, ela faz isso. A dúvida nos faz questionar a vontade de Deus. A dúvida nos faz questionar a autoridade e aquilo que Deus realmente deseja para nós. Satanás falou literalmente: Eva, ele está mentindo para você. Ele está mentindo para você e para Adão. Ele não quer que vocês sejam mais fortes, que vocês sejam igual a ele, que vocês conheçam o bem e o mal. E quando Satanás fala isso com Eva, ela começa então a imaginar. E ela que até aquele momento não havia olhado para aquela árvore, para aquele fruto, ela começa a olhar e ver que aquele fruto era atraente para os olhos e desejável para o coração. E ela come e oferece ao seu marido. E é aí que entra a destruição da humanidade. Quando o homem deixa de ouvir a Deus, quando o homem deixa de obedecer a Deus e dá ouvidos ao inimigo, e dá ouvidos ao pecado, quando o homem olha para as coisas erradas e vê beleza nelas. E algo muito importante que nós devemos entender: como que Satanás faz, como que ele age. Ele vai seduzindo. Mas Satanás, em momento algum, ele pegou aquele fruto e colocou na mão de Eva. Ele foi seduzindo para que ela pegasse. Ele foi seduzindo para que ela caísse na armadilha. Porque quando o Senhor foi cobrar, ele falou assim: não, foi ela. Foi ela que comeu, foi ela que pegou. E é assim que o inimigo faz, meus irmãos e minhas irmãs. Ele não age diretamente. Ele vai agindo na dúvida. Ele vai colocando medo. Ele vai colocando insegurança. Até que o nosso coração seja tomado. E como nós lemos na palavra, o coração se inclina para a maldade. E essa palavra hoje é uma grande advertência para cada um de nós. A queda do homem está justamente em ver coisas boas no pecado e ver coisas erradas na verdade. Satanás vai seduzindo, ele vai enganando. É só nós olharmos o mundo hoje. Aquilo que é o certo e é a verdade é considerado erro e pecado para o mundo. E aquilo que leva o homem à sua destruição é considerado bom, é considerado como algo essencial para a sua vida. A verdade hoje foi jogada totalmente de lado. E muitas pessoas ainda se deixam seduzir e se deixam ser enganadas pelo pecado, pela cobiça, pela maldade. Satanás tentou fazer isso com Jesus também. Quando Jesus, depois de ser batizado, ele foi lá para o monte para ele jejuar e para ele preparar. Satanás ofereceu para Jesus poder, reino. Satanás quis fazer com que Jesus desafiasse a Deus para provar se realmente o Pai o amava. Mas Jesus resistiu. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos chamados a entender isso. É assim que nasce o pecado. Quando o catecismo vai nos ensinar e nós vamos entender. Resumidamente, o pecado é desobediência a Deus. O pecado nasce quando nós trocamos a verdade de Deus pelo engano do mundo, pelo engano do pecado. O inimigo ele vai fazendo isso, preste atenção. Ele começa a colocar em dúvida a palavra de Deus no casamento, na família, na nossa fé e principalmente no amor que Deus tem por nós. E Satanás ele faz isso como ele fez com Eva. Ele vai mostrando que as leis de Deus foram criadas para nos escravizar, para não deixarmos nós sermos felizes, para não deixar nós fazermos aquilo que o mundo nos oferece,
aquilo que o pecado nos oferece. E aí as pessoas usam a frase: eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero, eu sou dono do meu corpo, eu sou dono da minha vida. Mas a lei de Deus e a palavra do Senhor nos garante que um dia todos vão prestar conta ao Senhor. E aqueles que se afastaram dele vão pagar um preço muito alto. O pecado, meu irmão, pecado, minha irmã, nasce aí. Quando nós deixamos o nosso coração ser seduzido pelo inimigo. A palavra do Senhor é bem clara: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando Adão e Eva comeram daquele fruto, imediatamente os olhos deles se abriram e cai a pureza, a inocência, cai a verdade dos seus olhos. E eles então viram que eles estavam nus. E esse estar nu não era somente no corpo. Eles sentiram que eles estavam desprotegidos, que eles então perderam o amor. E eles então se escondem de Deus. Porque é isso que o pecado nos provoca. O pecado nos faz esconder. O pecado quer nos afastar de Deus. Em momento algum, Satanás falou o que aconteceria de verdade com o homem e a mulher que desobedecesse a Deus. E Satanás continua agindo assim. Ele nunca vai aparecer para nós e ele nunca vai nos contar a verdade. Ele é o pai da mentira. E ele quer enganar. E ele quer fazer com que o homem não tenha direito ao céu. Mas hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, nós temos a oportunidade de renunciar, de não dar ouvidos a Satanás e deixar o nosso coração blindado pelo Espírito Santo, para que somente aquilo que é de Deus, para que somente a verdade possa nos guiar e possa nos conduzir. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, diante dessa palavra, eu quero colocar a minha vida e a vida de cada irmão, de cada irmã. E te pedir, Senhor, dai-nos a cada dia a força, o poder do Espírito, para não deixarmos os enganos de Satanás entrarem no nosso coração. Ele vai nos tentar todos os dias. Ele vai soprar contra a nossa vida. Ele vai tentar nos afastar do Senhor, nos colocar contra o Senhor. Ele vai tentar nos apresentar a mentira como sendo uma verdade. E vai tentar fazer, Senhor, com que a sua verdade seja colocada em dúvida. Mas o Senhor derramou o seu sangue por nós. O Senhor pagou o preço dos nossos pecados para que hoje não pudéssemos mais ser escravos. O Senhor nos libertou do pecado. O Senhor nos libertou da morte. O Senhor nos libertou dessa herança maldita do pecado. E nos fez livres. E nos deu direito novamente de ser chamados filhos de Deus. Por isso, Senhor, que possamos nos fortalecer em Ti. Que possamos nos fortalecer no Senhor. Com a certeza que no Senhor nós somos mais que vencedores. E que lavados e remidos no seu sangue, o inimigo não tem mais poder sobre a nossa vida. Nós renunciamos mais uma vez todo mal, todo pensamento maligno e tudo aquilo que possa nos afastar da sua presença. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.